Escuta aqui, campeão, porque o que eu vou te contar agora pode virar a chave de como as mulheres olham pra você. Imagina entrar num lugar e sentir o ar mudar. Os olhares começam a te seguir, até as conversas dão aquela pausa básica. Parece cena de filme, né? Mas calma, não é feitiçaria nem sorte de nascença, é habilidade. E habilidade rara, daquelas que transforma o Zé Invisível em alguém que a galera comenta depois que você vai embora. Agora vamos falar a real. Você já se sentiu aquele fantasma numa festa, né? Tá lá, encostado na parede com cara de paisagem, enquanto um cara sem graça, que provavelmente ainda usa meia branca até a canela, monopoliza a atenção feminina. Dói, né? Eu sei. E pior, você tenta de tudo. Coloca a melhor roupa, ensaia piadinha, força a ser o engraçado e mesmo assim continua invisível. Tipo Wi-Fi ruim. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém consegue se conectar. Só que aqui vem a virada. Existe um gatilho psicológico no cérebro feminino que você pode ativar. Sim, um botãozinho mental. E o melhor, elas nem percebem que ele está sendo ativado. É como se você tivesse acesso ao código-fonte da atração. Não é papo de coach de palco, é psicologia comportamental pura. Daquelas que a ciência confirma, mas que a galera ignora porque prefere acreditar que ser legal é suficiente. Spoiler, não é. Depois de anos estudando como essas dinâmicas sociais funcionam, eu descobri algo que sinceramente pode te deixar de queixo caído. Mulheres não estão nem aí pro que você tem. Não importa seu carro, seu trampo ou até seu abdômen trincado. Ok, esse ajuda um pouco. O que realmente pega é o que você emana. Energia, postura, presença. Elas têm um radar embutido que identifica valor em segundos. É evolução, parceiro. Milênios de seleção natural treinando esse detector de homem com valor. E você já reparou? Tem uns caras que não são os mais bonitos, nem os mais ricos, mas têm um magnetismo que faz mulher olhar 2, 3 vezes. Esses caras não precisam se exibir nem falar alto. É a energia que entrega. Eu sou o prêmio. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Os 5 elementos do efeito ímã social. O combo que transforma homens comuns em alvo de disputa. Vamos de leve. Primeiro elemento. A arte da escassez controlada. Você já ouviu que diamante é caro porque é raro? Então, meu amigo, é hora de virar diamante. E não é sair brilhando com correntona dourada por aí. É ser escasso. Não estar sempre disponível. Se ela mandar mensagem, não precisa responder em tempo recorde como se fosse central de telemarketing desesperada por avaliação de 5 estrelas. Se ela sugerir um encontro, mostra que sua agenda também existe. A questão não é ser grosso. É valorizar seu tempo. Porque quando você responde em segundos, adivinha, perdeu o mistério. Ficou previsível, ficou comum. E comum é sinônimo de descartável. Lembra daquela vez que você foi fofo respondendo rapidinho e depois ficou se perguntando por que a conversa morreu? Pois é, morreu porque você se comportou como os outros 10 caras que estão implorando a atenção dela no WhatsApp. Seja o cara que escolhe dar atenção, não o que implora por ela. Sentiu a diferença? Segundo elemento, mistério controlado. E aqui é onde a maioria dos homens se sabota bonito. O cara começa a conversar e já quer entregar currículo completo. Nome, profissão, hobby, sonhos, CPF e talvez até senha do Netflix. Calma, Sherlock. Ninguém pediu seu dossiê. E aí entra o erro clássico. Despejar a vida inteira de uma vez. Nome, profissão, sonhos, medos, traumas de infância. Tudo jogado como se fosse um caminhão de entulho emocional. Resultado? Zero mistério, zero charme. E, sinceramente, nada mata mais rápido a atração do que um currículo falado na primeira conversa. Aliás, já aproveita e se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, porque aqui eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu vou te dizer aquilo que ninguém teve coragem de falar, e você vai agradecer depois. Curte esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em outros caras perdidos e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Vai! Mostra que homem consciente também usa teclado. Agora, olha que curioso. Mulheres são naturalmente atraídas pelo mistério. É por isso que elas devoram séries com 10 plot twists por episódio, passam madrugadas lendo livro de suspense e viram detetives profissionais no Instagram. O cérebro feminino ama desvendar. Então, quando você se entrega todo na primeira conversa, já era. Matou a graça. A regra é simples. Revele só 30% da sua vida e deixe os outros 70% guardados. Crie lacunas. Jogue migalhas de informação. Fala uma coisa interessante e troca de assunto. Deixa ela curiosa. Conheci um cara que fazia isso de propósito. Contava histórias até a metade e parava bem no clímax. Tipo trailer de filme bom. Resultado? As mulheres ficavam grudadas tentando arrancar os detalhes. Parecia mágica, mas era só estratégia. Agora segura essa. Pré-seleção social invisível. 2 gatilhos mais poderosos que existem.
Mulheres têm um atalho mental que funciona assim. Se outras querem, então deve valer a pena. É biológico, é evolução. E antes que você pense, mas eu não tô rodeado de mulheres, como faço? Relaxa. Você não precisa delas fisicamente do seu lado. O que importa é a aura. Um homem que já foi escolhido transmite isso em cada detalhe. No jeito de andar, no olhar, até no silêncio. Ele não precisa ficar pescando validação, olhando ao redor para ver se alguém notou sua existência. Ele vive no próprio mundo. Confortável, como se a atenção feminina fosse algo que ele já tem de sobra. Quer um truque rápido? Quando entrar em algum lugar, não vá com sede ao pote olhando direto para as mulheres. Cumprimenta outros caras, puxa papo com o bartender, age como se as mulheres fossem só parte do cenário, tipo vaso decorativo. Isso cria uma dissonância mental nelas. Ué, por que ele não tá correndo atrás como todos os outros? E adivinha o que isso gera? Curiosidade. A mais poderosa arma da atração. E já que falamos em presença, vamos para a linguagem corporal. O corpo fala antes da boca abrir. E fala alto. Você pode até ter a frase perfeita, mas se sua postura grita insegurança, acabou. Homens magnéticos ocupam espaço de forma natural, sem parecer pit boy inflado de academia. Ombros abertos, movimentos tranquilos, olhar firme. Cada gesto conta uma história. Agora olha para si mesmo. Provavelmente está curvado aí, com ombros para frente, parecendo que quer desaparecer da cadeira. Essa é a postura da presa, não do predador. Quer exemplo melhor? Imagina um leão na savana. Relaxado, mas atento. Ele não pede licença para existir, ele ocupa espaço porque sabe que é dele. É isso que você tem que transmitir. Faz o teste agora. Puxa o ar fundo, joga os ombros para trás, abre o peito, expande. Sente como muda tudo? Essa diferença é o que separa o cara esquecido do cara que todo mundo repara. Percebeu? Só de ajustar sua postura, sua energia já muda. E não pense que isso passa despercebido. As mulheres percebem instantaneamente. É como um radar invisível que grita: esse cara tem valor. Então, quando você andar, ande como se o chão fosse feito sob medida para você. Quando se sentar, haja como se a cadeira fosse o seu trono. E quando abrir a boca, fale como se suas palavras viessem com manual de instruções. Não é arrogância, é presença. E presença é magnética. Agora vamos ao quinto e último elemento, o desapego emocional estratégico. E aqui, meu amigo, é onde a maioria dos homens se entrega. Porque, naturalmente, quando você se interessa por uma mulher, o instinto é se apegar, dar atenção, virar praticamente um Uber Eats de carinho e favores. E aí, parabéns, você acabou de se transformar num cachorrinho de colo. Mas a real é a seguinte: mulher não se atrai por cachorrinho obediente. O que realmente prende a atenção delas é o cara que tem vida própria, com objetivos, ocupações, e que continua sendo ele mesmo, com ou sem ela. O desapego não é indiferença, não é virar um robô frio, é equilíbrio emocional. É ter firmeza o bastante para não desmoronar só porque ela demorou para responder um oi. E sim, prepare-se, elas testam, o tempo todo. Às vezes é flertar com outro na sua frente, às vezes é sumir do WhatsApp, às vezes é cancelar planos em cima da hora. Não é maldade. É teste de resistência. Elas querem ver se você se mantém firme ou se colapsa igual castelo de areia. O cara que passa nesses testes sem nem perceber é o que conquista de verdade, porque mostrou que não é a validação feminina que define o valor dele. Quer exemplos? Se ela demora horas para responder, você não vira atendente de telemarketing mandando 5 mensagens seguidas. Se ela dá em cima de outro, você não ativa o modo ciúme tóxico nível novela mexicana. Se o encontro fura, você não fica chorando no travesseiro. Você já tinha outras coisas interessantes para fazer. Esse é o cara que todo mundo quer por perto. A versão de si mesmo que você ainda está construindo. E antes que surja a desculpa clássica: ah, mas isso é manipulação, truquezinho barato. Não, não é. O que eu tô te passando aqui não é teatrinho para enganar mulher. É sobre virar um homem de verdade, com vida interessante, com presença real. Escassez não é fingir que tá ocupado. É estar ocupado construindo algo de valor. Mistério não é esconder quem você é se revelar aos poucos, sem se jogar inteiro logo no primeiro round. Pensa nisso como treino de personalidade. Você não finge confiança, você desenvolve. Não atua como homem de valor, você se transforma em um. E adivinha? Isso é bom para você e bom para elas. Porque no fundo, toda mulher quer um homem que provoque desafio, que desperte curiosidade, que seja um prêmio, e não uma lembrancinha grátis de feira. Quando você aplica esses princípios, a dinâmica social muda. Você entra em um ambiente e, de repente, parece que a música até baixa. Mulheres começam a puxar assunto, rindo das suas piadas, mesmo das ruins, e tocam em você de forma mais íntima. E o mais curioso, outras mulheres percebem isso. E quanto mais atenção você atrai, mais o efeito bola de neve cresce. É literalmente um ciclo de feedback positivo da atração. Você deixa de ser o cara que implora atenção
e vira o cara que escolhe para quem vai dar atenção. E quando você decide olhar para uma mulher, ela sente como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Lembra lá do começo? Você, que era apenas o espectador invisível, agora é o protagonista, o homem que faz a energia do lugar mudar, o verdadeiro prêmio na vitrine social. E antes de você sair se achando o novo Tony Stark da sedução, deixa eu te dar um alerta. Com grande poder vem grandes chances de fazer besteira. Então usa isso com sensibilidade. Não é para sair brincando com emoções femininas como se fosse teste de laboratório. O jogo aqui não é manipulação, é magnetismo autêntico. A ideia não é colecionar corações partidos, mas criar conexões reais com mulheres que realmente valem a pena. Porque no fim das contas o objetivo não é ter uma multidão disputando sua atenção. Isso é divertido no começo, claro, mas o que realmente importa é ter a liberdade de escolher aquela que faz sentido para você, aquela que enxerga o ser humano por trás da sua presença de leão na savana. Agora deixa eu te dar um guia prático, sem enrolação. Primeira missão. Escolha um ambiente social para praticar. Pode ser festa, bar ou até aquele rolê com os amigos. Mas anota. Nunca seja o primeiro a chegar. Quem chega cedo demais parece ansioso, tipo criança esperando a porta da loja abrir na Black Friday. Chega atrasado de propósito. E quando entrar, entre como se o lugar fosse seu. Não como um caçador desesperado, mas como o anfitrião da noite. Vai direto pro bar ou fala com quem organiza o evento. Um sorriso tranquilo. Nada de cara de, por favor, alguém me note. A presença vem antes de qualquer conversa. Depois começa a circular. Mas não como predador de balada, e sim como rei avaliando seu território. Interaja com homens e mulheres na mesma medida. Mostre interesse genuíno, mas não entregue tudo. Jogue uma história pela metade, deixe uma mulher curiosa. E aí, em vez de aproveitar a deixa, dá um sorriso maroto e segue andando. A dúvida vai martelar na cabeça dela. Por que ele não aproveitou? E é exatamente isso que faz ela querer ir atrás. Mais tarde reaparece. Conversa curta, envolvente, deixa no auge e sai de novo. Resultado? Agora ela tá intrigada, agora é ela que busca você. E quando isso acontece, adivinha? Você já estabeleceu seu valor. Você não é mais o cara desesperado que qualquer uma pega quando quiser. Você é o prêmio. E aqui vai o segredo final. Consistência. Não adianta nada aplicar uma vez e depois voltar a ser o cara invisível da parede. Isso tem que virar parte de quem você é. Não é máscara, é evolução. Quer rotina prática? Segunda-feira, escassez controlada. Terça, mistério. Quarta, postura e linguagem corporal. Quinta, pré-seleção social. Sexta, desapego emocional. Repete isso por 30 dias. Em 2 meses já virá automático. Em 3, você não precisa mais pensar. Você é. Mas atenção, existe uma armadilha. Alguns caras ficam viciados na validação feminina e esquecem o propósito real. O objetivo não é sair acumulando conquistas como se fossem figurinhas raras da Copa. O objetivo é ter opções de verdade. Porque quem tem opções escolhe com calma, filtra a superficialidade e encontra conexões reais. Quer um exemplo vivo? Conheci um cara que dominava todos esses elementos. Ele entrava em qualquer ambiente e parecia que tinha um campo de energia ao redor. Mulheres se aproximavam naturalmente, sem esforço, mas o mais impressionante é que ele não precisava inventar histórias de Hollywood, nem bancar o engraçadinho. Ele só era. E é exatamente isso que eu quero para você. Parar de correr atrás e começar a ser o homem que atrai. Não por truques baratos, mas por quem você se torna no processo. Tampouco fingia ser alguém que não era. O cara simplesmente existia, mas não existia tipo você, largado no sofá com a camiseta de time de 2009, não. Ele existia com tanta autenticidade e presença que sem esforço se tornava irresistível. Perguntei qual era o segredo dele. Ele sorriu, deu aquele olhar de "eu sei que você quer essa resposta" e falou: "O segredo não é fazer as mulheres quererem você, é se tornar o tipo de homem que atrai naturalmente o que deseja." Traduzindo, para de correr atrás e comece a ser o cara que todo mundo quer alcançar. Quando você se torna o prêmio, você não precisa ficar implorando por atenção. É ela que vem até você. E é aí que entra a virada de chave. Você precisa parar de se preocupar com como conquistar mulheres e começar a pensar: como eu viro o homem que elas sonham em conquistar? Parece detalhe? Parece. Mas é justamente esse detalhe que separa quem passa a vida sendo invisível daquele que tem opções de verdade. Agora me responde, vai continuar sendo o figurante da própria vida, assistindo outros caras viverem aquilo que você queria? Ou vai colocar em prática e finalmente ver o jogo virar? Por que conhecimento sem ação? Meu amigo, é só Netflix sem internet. Não serve para nada. Então aqui vai o desafio. Ainda hoje aplica um único elemento. Pode ser demorar um pouco mais para responder aquela mensagem, pode ser entrar num lugar como se fosse o dono, ou simplesmente contar uma história e deixar no ar, como se você fosse uma série da Netflix sem final. Faz isso e observa. E claro, antes que eu esqueça,
Já se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, porque toda semana eu trago verdades que muita gente não tem coragem de dizer. Deixa o like, comenta de qual cidade você está assistindo, porque eu quero ver de onde estão surgindo os novos sábios. E os novos prêmios também. Agora, se você acha que acabou, tá enganado. Isso aqui é só o trailer. O estoicismo, por exemplo, é uma das filosofias mais brutais, no bom sentido, que você pode aplicar na vida. É tipo um manual secreto de como parar de ser emocionalmente refém das coisas e começar a viver com foco e resiliência. E se você realmente quer ir além, confere nosso e-book Domine o Estoicismo. Tá no comentário fixado. É o tipo de leitura que te dá tapa na cara e depois te oferece café. Então já sabe, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não entendeu que desespero repele e vamos construir essa comunidade de homens que não estão aqui para pedir aprovação, mas para escolher com consciência. Lembre-se, o caminho da sabedoria não começa amanhã, não começa segunda-feira, começa agora. Dá esse passo hoje. Até a próxima, viajante.